Saudações aqui do Japão para todos aí de Currais Novos, também o Distrito Pastor Elton. É um prazer poder conhecer. Creio que, tirando o Pastor Sanderson, todos estão me conhecendo pela primeira vez. Eu também a vocês. O Pastor Sanderson e eu fomos quase contemporâneos, né? Estava no 4º ano de teologia e ele estava no 1º ano. E esse link fez com que o Pastor Sanderson nos enviasse o convite. A gente agradece. Eu agradeço também ao pastor Robson pela oração, de introdução, para a parte que a gente vai dar sequência. E, inclusive, a mensagem musical de vocês foi muito bom para dar esse intervalo estratégico. É um tema que eu gosto muito e, óbvio que a ideia geral aqui é missão, né? Então, eu queria partilhar desse tema e a gente vai explicar, qual que é a relação entre esse tema que nós vamos expor, explanar, e a questão da missão, e a gente vai ver mais ao final, tá? Vocês estão vendo aí? Oh, perdão. Os 24 anciãos. Tá? Já estudaram, já ouviram falar sobre esse tema? 24 anciãos. Esse que eu gostaria de abordar com vocês. Tá? Perdão. Opa, estou colocando... Perdão, irmãos. Só um minutinho. Estou colocando aqui uma parte equivocada. Deixa eu colocar na posição certa. Muito bem. Pergunto a vocês, se vocês já ouviram, explicações sobre esse tema. Para alguns talvez seja um reforço, Oh, perdão. Está saindo fora do lugar. Ok, aqui finalmente. O tema então são os 24 anciãos. E onde é que aparece isso? Em Apocalipse, correto? Em Apocalipse 4 e 5 tem a cena desses anciões, mas a cena geral é em 2 atos, uma cena que João vê no céu. Os tronos, esses anciões, os querubins, uma cena interessantíssima, Apocalipse capítulos 4 e 5, tá certo? E os 24 anciões também aparecem em outros trechos do Apocalipse, capítulo 7, capítulo 11, 14 e 19. Mas a introdução está nos capítulos 4 e 5. Se você olhar na sua Bíblia, Apocalipse 4 e 5, você vai perceber alguma coisa curiosa, É muito parecida. Sim, muito parecida. A descrição do que o capítulo 4 faz e que o capítulo 5 faz também. Muito parecida com algumas diferenças, só que diferenças fundamentais. Só que tirando essas diferenças, aparentemente, parece uma repetição, simplesmente. Tá? E isso que nós vamos analisar nessa noite agora, tá certo? Em relação a esses 24 anciões, eu confesso que já preguei, tá? E talvez alguns colegas tenham pregado sobre isso, que esses 24 anciões, quem que seriam? O Uriah Smith, nesse seu livro, Considerações sobre Daniel e Apocalipse, ele diz o seguinte: quem são esses seres que rodeiam o trono de glória? Observe-se que estão vestidos de branco e têm na cabeça coroas de ouro, que são sinais tanto de um conflito terminado como de uma vitória ganha. Esta, pois, era uma classe de pessoas remidas desta terra, como todos devem ser remidos pelo precioso sangue de Cristo. Então, existe uma tradição dentro da nossa igreja adventista de que esses 24 anciões seriam os mártires mortos antes de Cristo. Cheguei até a pregar, O primeiro seria talvez Abel, e o último seria Zacarias.
lá em 2 Crônicas fala sobre ele. E, quem sabe, talvez o João Batista. De fato, Ellen White diz que os que ressuscitaram com Cristo, né, foram todos os que derramaram seu sangue, né, na fé em Cristo. Essa cena, né, essa referência está em Mateus 27. Né, Mateus 27, quando Jesus diz, está consumado, o véu se rasga de alto a baixo. E o que acontece? Né? No capítulo 27, especificamente no verso 52, diz que abriram-se os sepulcros e corpos de muitos santos que dormiam ressuscitaram. Então, Uriah Smith fez essa ligação naquela tarde de sexta-feira, quando Cristo expirou, completou a sua obra da redenção. Muitos, né, que estavam dormindo em Cristo ressuscitaram por essa ocasião, e que, quando Cristo ascendeu aos céus, levou eles e eles se assentaram nos 24 tronos. Tá? E confesso que já preguei dessa forma. Tá? Mas vamos notar um pouquinho, com mais detalhe, né, os capítulos 4 e 5, fazer uma comparação. Tá? Então, nas duas colunas aqui, tem o capítulo 4 e o capítulo 5. E os agentes, né, os atores que participam dessa cena, tanto do capítulo 4 como no capítulo 5. Primeiramente, o Deus Pai. No verso 2 do capítulo 4, diz que havia alguém sentado, né, e é uma referência a Deus Pai. Em relação às 24 nações, aparece no verso 4, na verdade. Aqueles que quiserem acompanhar na sua própria Bíblia, é muito bom que faça isso mesmo. Tá? Então, a gente vai fazendo assim, bem pausado para vocês poderem acompanhar, né, na sua Bíblia, o que a gente está descrevendo. Tá certo? Confirma? Então, verso 4 fala desses 24 anciões. Em relação ao Espírito Santo, veja o verso 5. Aqui aparece como 7 Espíritos de Deus. Obviamente que não existem 7 Espíritos Santos. 7 a perfeição, é plenitude, né? A plenitude do Espírito Santo, né, se fazia presente na cena do capítulo 4. Temos também os serafins, no verso 6, né, os 4 seres viventes. Dá uma checada na sua Bíblia. Tá? A descrição assim, extraordinária desses seres. Em volta do trono, né, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Só que notem que se você ler até o fim, no verso 11 do capítulo 4, você vai perceber que Jesus está ausente. Tá? Está ausente. Notem, se você for lá no capítulo 3, né, um capítulo antes, 3:21, você vê o quê? Vê Cristo, né, no seu trono. Ao vencedor dá-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Peraí, no capítulo 3, Cristo está entronizado, mas no capítulo 4 ele não aparece nessa cena de adoração? Curioso, guarde essa pergunta. E aí, também outra notável ausência são os anjos. Leia todo o capítulo 4 e você vai perceber que os anjos não estão presentes. Tá? E agora vamos partir para o capítulo 5. Ok? Coloque seus olhos no capítulo 5 e vamos ver, né, os agentes nessa cena de adoração muito parecida, só que com algumas diferenças. Primeiramente, o Deus Pai. Se você ver o verso 1, né, está aqui aquele que está assentado no trono. É uma referência, sem dúvida, ao Deus Pai. Que mais? Vamos lá para baixo. Jesus, agora sim aparece. Veja o verso 5 e 6. Ele é apresentado como quem? Como leão. Veja só, né? Então vi que no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Exatamente, só que no verso 5, né, todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então, Jesus é apresentado
em duas figuras, leão e cordeiro. Vamos avançar um pouquinho mais. Agora, uma notável ausência. Espírito Santo já não está mais nessa cena. Por quê? Veja o verso 6. Novamente. E vi no meio do trono dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Né? Espírito Santo agora já está enviado, né, para a terra. Ele não faz parte dessa cena do capítulo 5. E, tanto no verso 8, aparece a figura, então, dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. E aquela ausência, né, do capítulo 4, agora se faz presente. Verso 11, né, verso 11 do capítulo 5, agora vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Tá certo? Então são muito semelhantes, mas uma diferença sutil, porém importante e notável. Capítulo 4, ausência de Cristo e dos anjos. E no capítulo 5, ausência do Espírito Santo. E eu pergunto para vocês, afinal de contas, os capítulos 4 e 5 estão falando do quê? Estão falando da entronização, né, de Cristo, a ascensão triunfal de Cristo para o céu. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que os 24 anciões já estão presentes aqui no capítulo 4. Capítulo 4 é como se fosse um preparativo para receber o herói da guerra, Jesus Cristo. E capítulo 5, né, é o cortejo vitorioso, triunfal, Jesus retornando, tá? E Espírito Santo sendo enviado. Só que tanto numa cena como na outra, os 24 anciões já estão presentes. Veja só a citação de já todas as nações. Tá? O que ela diz? Ao ascender, ele abriu o caminho, e a multidão de cativos libertos, a sua ressurreição, o seguiu. Quem são essa multidão de cativos libertos? É o que Mateus 27, verso 52 diz. Né? Naquela tarde, sexta-feira, quando Jesus disse, está consumado, tumbas se abriram, né? E muitos santos que dormiam ressuscitaram, entrou na cidade, anunciou a ressurreição de Cristo. São essas pessoas, né, que subiram por ocasião da sua ascensão. Então, essas pessoas, né, ressuscitadas no Mateus 27, não poderiam estar na cena do capítulo 4 de Apocalipse, né, que é o preparativo para receber Cristo vitorioso. Os 24 anciãos já estavam no céu. E essa multidão, não sabemos quanto exatamente, que foram ressuscitados naquela tarde, que seguiu a Cristo, né, estavam ainda na terra. Isso aqui lembra muito o costume dos romanos, né? A parada da vitória, quando o general vencia uma grande batalha, ele ia à frente, né? Fazia um desfile, um cortejo na capital, Roma. Isso é uma tradição não só de Roma, mas na Babilônia também havia uma rua grande, né? Que levava à porta de Estar, para justamente fazer a parada triunfal. E nessa parada triunfal, o general, né, levava a sua tropa, o exército vitorioso, e mais à tarde seguia, né, mais tarde, atrás seguia os prisioneiros, os cativos. Então isso lembra muito, né, essa parada vitoriosa de Cristo, mas esses aqui não são, né, escravos, foram ex-escravos do pecado e da morte que foram libertos. Né? Esse é o cortejo que está acontecendo. Então, um detalhe que eu não havia me atentado é que justamente, né, os 24 anciões não poderia ser associado àquelas pessoas que ressuscitaram por ocasião da cruz de Cristo. Tem que ser outras pessoas, não pode ser a mesma, né? Seria incoerente. Na cena, né, fala de Jáspio, Sardes, né, são essas pedras, e no capítulo 5, né, o cordeiro, então, toma das mãos para abrir o selo. Né? João lamenta, chora, porque ninguém era capaz de abrir, e existe um choro. Esse choro de João era um choro assim de soluçar mesmo, um choro de desespero. E o que havia de tão importante, né, naquele rolo selado com 7 selos?
Veja o comentário do Kenneth Strand sobre isto. O item central, o rolo com 7 selos, retrata um legado ou testamento. Interessante. Legado ou testamento. E aqui a cena, né, segundo Kenneth Strand, Apocalipse 4 a 8 é a cena de uma corte em que o legado ou testamento está para ser aberto. Tá certo? No capítulo 4, preparativo. E no capítulo 5, a recepção de Cristo. E preparativo para começar a abrir aquele legado ou testamento que ninguém era capaz de abrir. Continuando a explicação, Kenneth Strand diz o seguinte: no contexto do Apocalipse, esse legado ou testamento deveria ser no título de propriedade, o que de fato era, da herança perdida da humanidade. Interessante. Isso lembra o Gênesis 3, 1, 2, Deus criou e colocou Adão, né, como para governar esta terra. Só que no capítulo 3 houve o pecado. E houve a perda dessa herança que era para ser da humanidade. E quem tomou no lugar? Satanás. Basta ler, né, Lucas, nas 3 tentações, o que Satanás diz a Jesus, propõe a Jesus, né? Se prostrado me adorares, darei todo, né, esse mundo, porque a mim me foi dado. Ou seja, não foi dado, foi usurpado. Tá? E essa herança perdida é o que estava naquele rolo, que deveria ser aberto. Vou continuar. Uma herança que foi readquirida por Cristo, o Cordeiro. Assim, o rolo é um livro do destino. A abertura dele significa herança no reino de Deus. Permanecer lacrado significa sua perda. Não é de admirar que João tenha chorado quando percebeu que ninguém poderia abrir o rolo. E de fato, somente Cristo era digno de abrir. Por quê? Simples, porque Cristo tomou também a humanidade. Ele faz parte da nossa família. Antes, se entenda bem, ele fazia parte de uma outra família, a família da Trindade. Quando ele se encarnou, agora ele faz parte da família humana. E ele venceu como ser humano. Então ele tinha direito de readquirir a herança perdida da humanidade. Muito bem, Ellen White comenta isso. Em suas mãos está o livro O Rolo da História das Providências de Deus, História profética das Nações e da Igreja. Nesse livro estão contidas as declarações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, todo o conselho simbólico do Eterno e a história de todos os poderes que governaram as nações. Em linguagem simbólica estava contida naquele livro a influência de toda a nação, língua e povo desde o início da história da Terra até o seu fim. Sim, aqui está, na verdade, o plano da salvação. O plano da salvação nada mais, nada menos do que Deus recuperando a herança perdida da humanidade lá no começo da história do pecado. Recuperando através da obra de Cristo. E agora, Cristo, uma vez conquistado esse direito, nos garante a possibilidade de sermos herdeiros, né, dessa herança perdida. Isso é o cenário dos capítulos 4, 5, né, e adiante. Descrição em Deserto das Nações diz o seguinte: todo o céu estava esperando para saudar o Salvador, a sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender, abriu ele o caminho, e a multidão de cativos libertos, Mateus 27, 52, a sua ressurreição o seguiu. A hoste celestial, com brados de alegria e aclamações de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Irmãos, se vocês puderem abrir Salmos 24. Salmos 24 é exatamente Salmos que descreve essa cena do cortejo triunfal de Cristo quando recebido nos céus. Obviamente nós não vamos ler Salmos 24, nem o foco, né? Embora seja um tema extraordinário que vale a pena, mas fala exatamente da vinda do Rei da Glória, e essa cena de Apocalipse 4 e 5, né, já estava contida em Salmos 24. Eu vou ler esse Salmos 24 baseado nas palavras da Ellen White, ok?
nas páginas 590 e 591. Veja só. Ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam como em desafio os anjos que compõem o séquito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas internas, e entrará o Rei da Glória. Jubilosamente respondem as sentinelas de guarda. Quem é este Rei da Glória? Isto dizem elas, não porque não saibam quem ele é, mas porque querem ouvir a resposta de exaltado louvor. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Novamente se faz ouvir o desafio. Quem é esse Rei da Glória? Pois os anjos nunca se cansam de ouvir o seu nome ser exaltado. E os anjos da escolta respondem, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos 24, versos 7 a 10. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus. E a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão os querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes do mundo dos não caídos, acham-se congregados. Queridos, conseguiram entender um pouquinho o cenário do capítulos 4 e 5? 4, preparativo para a vinda, né? Recepção de Cristo vitorioso na cruz. Ressuscitado, ressurreto, né? Trazendo os cativos libertos, os mortos, mártires do Antigo Testamento. Capítulo 5, já a recepção. E uma notável ausência, Espírito Santo. Por quê? Foi o quê? Pentecostes. Capítulo 4, os anjos não, e Jesus não estavam porque estavam na terra. Capítulo 5, agora, todo o séquito veio, inclusive com, né, os que ressuscitaram, para essa cena gloriosa do Salmos 24. Capítulos 4 e 5, essa descrição. E por isso, você entende que os 24 anciões não poderiam ser os ressurretos por ocasião da morte de Cristo na cruz. Eu queria dar um intervalo, tá? Para a gente dar uma sequência, né, de entender quem que são esses 24 anciões, afinal de contas. Tá certo? Pastor Sanderson, né, pode nos conduzir nesse intervalo, né, para a gente organizar as ideias, né, e me permita me ausentar rapidinho, né, para retornar então com a sequência. Ok, pastor. Muito obrigado aí pela brilhante exposição aí dos 24 anciãos, esse tema tão importante e tão controverso assim, né? Muito pergunta aqui antes do senhor retomar os 24 anciãos pelo Facebook. Aqui tem um líder de desbravadores perguntando se tem clube aí no Japão, como é o clube de desbravadores aí. Como é que chama desbravadores aí no Japão, em japonês? Eles usam muita a palavra inglesa, né? E no caso seria Pathfinder, que será Pathfinder, né? Infelizmente, aqui é muito fraco, tá definindo os desbravadores. A gente precisa orar e inclusive a comissão de evangelismo tem sempre discutido esse assunto aqui, né? Como podemos fazer para reagir, né? Eu particularmente sinto que nós estrangeiros deveríamos fazer algo nesse sentido, né? Ajudar um pouco mais. Tem algumas pessoas muito capazes, né? Mas estão isolados, cada um no seu canto, e teria que encontrar um meio de juntar forças, somar-se aos japoneses, para justamente dar um impulso, né? Porque boa parte dos filhos de estrangeiros, né, os filhos deles estão estudando nas escolas, os meus também estão estudando na escola, a língua deles é japonês. Então, quem sabe se a gente investir através dos filhos de estrangeiros, né, quem sabe possamos ajudar, né, esse ministério a retomar, né, com mais força aqui no Japão. Ok? Ok, pastor. Duas perguntas que chegaram aqui é se o senhor poderia compartilhar esse material dos 24 anciãos, o PowerPoint. Ok.
Então, vou passar para você, Pastor Sanderson, tá? E espero que possam aproveitar, né, esse material, mas estudem com calma antes, está bem? Antes de sair reproduzindo, tá ok? Ok, pastor. Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui no Facebook se chegou mais alguma, mas por hora eu creio que são essas aqui, pastor. E pode dar continuidade. Ok. Pessoal, estão animado aí? Vamos, esse é um tema teológico, tá ok? Mas creio que vale a pena investir um pouco da nossa energia, né? E, sobretudo, pedindo a ajuda do Espírito Santo, né, para nos conduzir nesse estudo, né, que é tão importante e recompensador, né, ao estudar, tá certo? Eu peço, então, por mais um participante. Pastor Robson, né? O próprio Pastor Robson poderia nos conduzir em oração aqui para essa segunda parte, porque vamos abrir a palavra de Deus novamente. Então, se o Pastor Robson puder, né, nos conduzir em oração, eu agradeceria. Pastor Robson, está sem o áudio. Eu já ativei aqui, pastor. É só o senhor também ativar aí o áudio. Ok. Pastor Robson, tá nos escutando? Clique aí em ativar o áudio. Eu creio, pastor, que ele não está nos escutando. Acho que deve estar com Ok, algum ok. problema. Então, Pastor Santos, pode nos conduzir para a gente ganhar tempo? Ok, vamos orar então. Querido Pai do céu, louvamos o teu nome, Senhor, desde hoje a eternidade. Te damos graças nesta noite por esta vigília maravilhosa, Senhor. E podemos começar a semana na tua presença e descobrindo o Evangelho, descobrindo as profecias no mundo inteiro. Te damos graças por isso e te pedimos mais uma vez a tua iluminação sobre o pastor Kendi, que neste momento irá mais uma vez fazer uma explanação da tua palavra. Pedimos no nome do seu filho Jesus. Amém. Amém. Temos segunda parte, terceira parte, né? Aí depende aí de vocês, tá ok? Mas vamos então agora retomar aquela linha, né, que a gente tinha desenvolvido e falar sobre esse tema interessante, né, a segunda parte sobre os 24 anciãos. Um detalhe que eu quero chamar a atenção nesses 24 anciãos é que essa cena, né, vocês viram nos capítulos 4 e 5, a presença deles. Veja o comentário da Ellen White sobre essa cena. Tá? No Deserto das Nações, página 590, o que ela diz? Ali está o trono de Deus, ao seu redor, o arco-íris da promessa, exatamente como uma descrição dos capítulos 4 e 5, ali estão querubins e serafins, tá certo? Só que quando chega na parte da descrição dos 24 anciãos, veja o que ela fala. Os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. Essas três qualificações aqui se referem ao mesmo grupo, aos 24. Os comandantes das hostes celestiais, ou seja, são anjos, filhos de Deus, representantes dos mundos não caídos. Interessante como ela, inspirada, tem essa percepção de quem são essas pessoas, né, esses 24 anciãos. O fato é o seguinte, que Deus tem um conselho para administrar o universo. Veja só o que diz aqui, continuando, né, esse trecho. O conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Interessante. Então, não há dúvida, esse trecho, aquele trecho amarelo que a gente mostrou, se refere àquela cena
dos capítulos 4 e 5, e não teria outra pessoa qualificar que não os 24 anciões. E detalhe, né? Ela diz conselho celestial. Aqueles 24 anciões fazem parte de um conselho celestial. E quem são eles? São comandantes poderosos, filhos de Deus, representantes dos mundos não caídos. Estão participando daquela cena, né, de preparativo e glorificação, a entrada triunfal de Jesus Cristo sendo recebido nos céus. Em relação a essa figura, né, anjos, estrelas, né, Jó 38, versos 4 a 7, traz umas informações interessantes. Né? Jó 38, versos 4 a 7, diz o quê? Né? Quando Jó entra em discussão, né, com os amigos, naqueles longos discursos, lá pelas tantas, capítulo 38, né, Deus mesmo começa a falar, próprio Deus, e começa a fazer algumas perguntas. E notem no capítulo 38, versos 4 a 7, né? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que são fundadas suas bases? E quem lhes assentou sua pedra angular? Então, são perguntas retóricas. Óbvia, a resposta, Jó não estava. Estava falando da criação. Só que quem estava na criação? Verso 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Note um paralelismo poético aqui. As estrelas da alva estão em paralelo com os filhos de Deus. Estrelas, você sabe que, né, muitas vezes é figura usada, né, com os anjos. Mas aqui, especificamente, né, estrelas da alva, anjos, em paralelo com filhos de Deus. São dois grupos diferentes. É o mesmo grupo. Isso fica mais evidente ainda em Apocalipse 12, versos 4 e 9. Mais uma referência, né, sobre essas figuras. E lá o que diz? Apocalipse 12, versos 4 e 9. Né? 4 e 9. Lá diz o seguinte. Aquela cena, né, da luta entre mulher e dragão, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Pulando para o verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama de Satanás, sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, ou seja, estrelas associadas com anjos. E aqui existe uma associação entre uma coisa e outra. Né? Em relação aos filhos de Deus, veja o comentário de Ellen White no Grande Conflito. Né? As escrituras declaram que em certa ocasião em que os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás foi também entre eles. Não para curvar-se perante o Rei Eterno, mas para favorecer os seus maldosos intentos contra os justos. Agora eu quero dar um pulo, né, para a cena de Jó. Tá certo? Se você for lá em Jó, capítulo 1, verso 6, o que está escrito lá? Né, naquela cena no céu. E esse é um ponto que eu quero chamar a atenção. O comentário que Ellen White faz daquela cena e do que está escrito na Bíblia. No verso 6, ela diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Só que Ellen White, nesse comentário, vocês estão percebendo? Em letras vermelhas, declaram, em certa ocasião, em que os anjos de Deus. Tá? Então, esses filhos de Deus, ou anjos, né, são o mesmo grupo. E no caso aqui, são os termos usados exatamente para ele vai descrever aqueles 24 anciãos. Tá? Interessante que nesse concílio, né, lá no livro de Jó, é um concílio mesmo. É um conselho em que Deus governa o universo. Esses filhos de Deus, ou anjos, esses comandantes das hostes poderosíssimas, estão presentes para tomar decisões partilhadas com Deus. E nesse momento, Satanás foi se apresentar. Não é verdade? Então,
Isso indica que eles se reuniam de quando em quando e Satanás se achava no direito de fazer parte desse conselho. Senão, não teria por que ele estar presente. E nessa ocasião, né, também no capítulo 2, novamente se reúne e Satanás aparece novamente. Existe uma palavra, né, na resposta, né, a pergunta, uma resposta de Satanás a Deus, né? Qual que é a resposta dele? De rodear a terra. Esse rodear é uma palavra hebraica rara, Halek, que significa como rei vistoriar suas possessões. Significa que Satanás se achava no direito de ser representante da terra. Por isso que estava participando desse conselho nos céus. Continuando nesse comentário, né, com o mesmo objetivo, Satanás está presente quando os homens se congregam para o culto a Deus. Né? Então, fazendo um resumo do que a gente aprendeu nesses trechos, né, Filho de Deus é equivalente a anjos. Só que aqui estou falando de um dado interessante, né? Deus governa o universo não sozinho, mas ele partilha a sua autoridade com um grupo de pessoas. Existe um conselho. Exatamente isso que Jó, capítulo 1, versos 6 a 9, e capítulo 2, versos 1 a 2, fala. Deus parece governar, não só, né, com autoridade única, ele partilha suas decisões. Existe um trecho muito curioso que vocês poderiam acompanhar em 2 Crônicas, capítulo 18. Né? Abram suas Bíblias, né? Não fique só na tela, não fique só na tela, abram suas Bíblias também, né? Abram no seu celular, abram na sua Bíblia de papel. Dê uma olhada. 2 Crônicas 18. E aqui traz um dado muito curioso. Não sei quantos, né, tinham atentado para isto. Em 2 Crônicas, capítulo 18. Aqui deixa eu fazer uma explicação, né, o contexto do que está acontecendo aqui, certo? Para entender o que se passa aqui. Na época que estava dividido em dois reinos, né, do norte e do sul, Israel e Judá, o do sul era Josafá, e do norte era Acabe. E Acabe convidou Josafá a fazer guerra, né, contra as nações inimigas, e convida ele. Só que Josafá, ele dá um conselho assim, uma pergunta assim muito sensata e sábia, né? Será que não existe um profeta, né, pelo qual possamos consultar a Deus? E aparece um grupo de profetas, né, e começam a profetizar, diz: vá, né, porque Deus vai te dar vitória. Só que Josafá não fica nem um pouco satisfeito. E pergunta, né, afinal de contas, não existe um profeta de Deus? Que ironia, né? Um grupo enorme de profetas aparecendo e Josafá, alguma pulga atrás na orelha, dizendo: peraí, não existe um profeta de Deus mesmo? Até que o rei Acabe, ímpio, finalmente diz: não, tem um tal de Micaías, só que não gosto desse camarada não. Toda vez que fala mal contra mim. E aí Josafá diz: é esse, né, esse que temos que ouvir, esse que a gente tem que chamar. Então, Micaías é chamado, e veja só a resposta de Micaías a partir do verso 18, né? Capítulo 18, verso 18. Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu em espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu-lhe: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Diz o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Uau, curioso. Quando a gente expõe isso aqui, o pessoal fica assim, ouriçado, né? Peraí, o que está acontecendo aqui? Né?
Primeiro você vê uma cena de conselho no céu. Assim como Jó tem dois planos, o conflito de Jó aqui na terra e um grande conflito lá no céu, especificamente no conselho de Deus. Aqui também, aqui na terra, está havendo uma dúvida se deve ir para a guerra ou não. Acabe disposto, Josafá meio receoso, e o profeta Micaías revelando o que estava acontecendo no plano celestial. O céu e a terra estão intimamente ligados. E na descrição que Micaías faz do que houve no céu, existe um conselho, né? Deus perguntando como é que podemos induzir Acabe, né, para a guerra. E aparece um espírito mentiroso. E muitos perguntam, peraí, pastor, Deus usa mentira? A pergunta é, quem é esse espírito mentiroso? Satanás. Sim, ainda fazia parte do conselho de Deus. Antes da obra de Cristo, ele se achava no direito de ser o intruso e participava do conselho. E Satanás mesmo propôs a ideia, na permissão de Deus, né, aconteceu toda essa cena. Os profetas dizendo, vá para a guerra, Deus vai dar vitória. E Micaías, usando de ironia, e agora mostrou a realidade do que estava se passando no céu. Deus governa através de conselhos. Conselho de representantes. Ele poderia muito bem governar sozinho, mas nisso você percebe um Deus extraordinário. Ele partilha, ele se digna a dividir sua autoridade com seus seres criados. Ele não quer que nós estejamos alienados do seu plano, da sua obra. Ele quer que nós participemos. Deus poderia concluir a obra, né, a missão aqui na Terra com seus anjos, mas ele quer a nossa participação. Que Deus extraordinário esse, né? Se digna a partilhar o privilégio de governar e julgar. É isso que nós teremos também. E nos dá o privilégio, nesse momento, de partilhar da sua missão. Muito bem. Então, existe um conselho celestial. Patriarcas e Profetas, página 36, né, descreve um pouco a função desse conselho, que já funcionava mesmo antes da queda da humanidade. No conselho celestial, página 36, né, no conselho celestial, os anjos insistiam com Lúcifer. Na história da redenção, página 29, Deus reuniu a hoste angélica para tomar medidas e impedir o perigo ameaçador. Está falando sobre Adão e Eva. Ficou decidido no concílio celestial que anjos deveriam visitar o Éden e advertir Adão de que ele estava em perigo pela presença de um adversário. Dois anjos apressaram-se a visitar nossos primeiros pais. Isso aqui não é um conselho que Deus criou de emergência. Já existia desde antes. E questões que implicavam o universo, ele partilhava a decisão nesse concílio. E especificamente, né, para aconselhar Lúcifer a não se tornar Satanás, a advertir Adão e Eva para o perigo que infelizmente se tornou real. Outro trecho, das Duas Nações, página 590, o conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, representantes daqueles reinos imaculados, sobre os quais Satanás pensara estabelecer o seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Nós já lemos isso aqui, não é verdade? Conselho celestial. E quem faz parte desse conselho celestial? Representantes de reinos imaculados. Satanás tentou, né, levar ao pecado. Em todos esses mundos há a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, felizmente, nenhum dos representantes desses mundos tomou a decisão errada. Somente Adão e Eva. Esses mundos são representados por essas pessoas, né? Esses anjos, esses filhos de Deus, diante do conselho celestial. Falando sobre esses outros mundos, veja só, Billy Graham, né, faleceu recentemente, ele comenta o seguinte: eu acredito que haja vida em outros planetas. Nós temos esta galáxia Via Láctea, e atualmente se especula que existam milhões e milhões de galáxias. Na verdade, não é milhões, é bilhões mesmo. Tá? Em cada galáxia, 1 trilhão de estrelas, planetas e tudo isto. Eu não posso imaginar que somos o único que tem vida.
Afirmar isso seria algo terrivelmente egoísta. Eu acredito que Deus é o Deus de tudo isso. E é por isso que quando eu tenho a sua presença, sinto que não sou digno. Nossa, quando a gente imagina a imensidão desse universo, Deus permite, Deus que governa tudo isso, ele se permite contactar conosco, né, pecadores no mundo, um pequeno ponto pálido de luz, né, que é essa terrinha, é extraordinário. Veja o que Ellen White também diz. Deus tem mundos e mais mundos que são obedientes à sua lei. Esses mundos são dirigidos com referência à glória do Criador. Ao verem os habitantes desses mundos, o grande preço que foi pago para resgatar o homem, enche-se de assombro. Ou seja, esses mundos acompanham de alguma forma todo o desenrolar da nossa história aqui na Terra. Vê, né, acompanham todo o ato de sacrifício de Jesus Cristo. Vamos ver mais. Com intenso interesse, eles observam o conflito entre Cristo e Satanás. E à medida que esse conflito progride e a glória de Deus brilha mais e mais, eles dão louvores a Deus. Eles estão na torcida, gente. Tem uma grande torcida por nós. Vocês torcem para algum time? A torcida por nós é muito maior, muito mais nobre. Uau! Conselhos para a igreja. A igreja de Deus na terra se une com a do céu. Os crentes na terra e os seres celestiais que não pecaram constituem uma só igreja. Olha só que pensamento. Cada ser celestial toma interesse nos santos que na terra se reúnem para adorar a Deus. Queridos, nós estamos reunidos aqui por internet, pelo Zoom, não é verdade? Tem gente acompanhando online também. É isso que está dizendo aqui. Não é só Deus, não é só o Espírito Santo. Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Mundos acompanham a nossa reunião. Os testemunhos dos crentes são por eles ouvidos na corte celestial. E louvor e ações de graças dos adoradores na terra, repetidos em cânticos divinos. Repercutem no céu o seu louvor e alegria porque Cristo não morreu em vão pelos caídos filhos de Adão. E ao passo que os anjos participam diretamente do manancial divino, os santos da terra abeberam-se das correntes de águas puras que fluem do trono, das correntes de águas que alegram a cidade de Deus. Estão percebendo o link, o elo que existe entre o que se passa aqui e no céu? Nada é por acaso. Voltando à questão dos 24 anciões, né? Naquela cena do Apocalipse 4 e 5, com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. Ou seja, aqueles 24 anciões não poderiam ser outros senão esses governadores representantes desses mundos não caídos. Tá? Eu quero fazer um intervalo aqui, uma pausa. A gente avançou bastante, né? E vamos para a conclusão na terceira parte. Pastor Santos, eu não sei né, se tem alguma mensagem preparada em algum momento para a gente né, organizar nossos pensamentos e partirmos para a terceira e última parte. Ok, pastor. Tem uma pergunta aqui. Não sei se o senhor prefere responder agora ou na volta. Vamos respondendo já. A Jéssica Martins, acho que é a Jéssica lá de Patos, ela pergunta aqui, essas três classes citadas são as mesmas, então os seres dos outros mundos também são chamados de anjos. Eles teriam a aparência de anjos ou seria tipo os anjos por serem santos, né? Não sei se o senhor compreendeu a pergunta. Entendi, boa pergunta. Não sei se os demais entenderam. Na terceira parte isso vai ficar claro. Tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, esses outros mundos caídos não são anjos. Mas os representantes desses mundos são anjos, são filhos de Deus, comandantes das hostes celestiais, representantes poderosos. Tá? Os representantes desses mundos. Ok? Mas isso vai ficar claro na próxima sessão. Ok. Queridos, então, aqui nesse momento nós vamos ter uma música aqui em vídeo, e essa música ela fala aqui justamente sobre a pregação do Evangelho a todo mundo, né? Então vamos aqui
acompanhar esta canção. Inclusive, ela também está aqui no nosso cenário, né? Ao mundo vou contar. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. Eu bem sei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Que meu viver a ele eu entreguei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, se vem muito breve buscar os seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil ao teu esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eterna, que é só de amor. No mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Pois tenho a Cristo no coração. Ok. Queridos, então, nós estamos aqui depois dessa música. Pastor, chegou uma outra pergunta aqui. Os anciãos compõem os tronos ao redor do grande ancião na visão de Daniel 7? Sim, Daniel 7, vamos abrir lá a Bíblia. Daniel 7. Aquela cena em que o ancião de dias, né, está sentado e um rio de fogo manava, né, saía. E mais tarde, em minhas visões de noite, verso 13, né, veio o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e foi dado domínio, glória e reino para que todos os povos, nações e homens, né, o servissem. Essa cena aqui já não perdão, eu tinha falado sim, né, mas não, porque essa cena se refere a 1844, tá? O início do juízo investigativo. Os 4 e 5 é da ascensão de Cristo, né, de Apocalipse 4 e 5, perdão. Apocalipse 4 e 5 refere-se à ascensão de Cristo. E 7 aqui seria especificamente 1844, tá? Quando ele inicia-se o juízo, né? Qual que é a chave desse ponto? Abriram-se os livros, ok? Verso 10, né? Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, a cena no capítulo 7 já é posterior, ok? Ok. Outra pergunta aqui, pastor. Existem, então, 24 mundos não caídos, literais? Deixa eu dizer o seguinte, eu vou abordar isso nessa terceira apresentação, mas quantas estrelas temos só na Via Láctea? Tem uma estimativa, né? Já aumentou, né? Antes se calculava 100 bilhões de estrelas. Agora já se diz pelo menos 200 bilhões de estrelas. E no universo, quantas galáxias existem, né? Como a nossa? Outros 200 bilhões.
ao redor de cada estrela deve estar orbitando, né, vários corpos celestes, planetas, né? Então, mesmo que alguns não sejam possível ter existência, inclusive a NASA, né, está atrás de evidências, né, de planetas, eles chamam de exoplanetas, né, planetas que não fazem parte do sistema solar, atrás de planetas parecidos com as nossas condições, né? Eles até dizem, né, no máximo tem que ser 3 vezes o tamanho da Terra, senão a gravidade é muito forte e não haveria existência de vida, né? Não teria existência de vida. Então, existe toda essa busca, né, por esses planetas que teriam condições de ter vida como a planeta Terra. Para essa quantidade enorme, quase infinita de estrelas e que deve ter planetas ao redor orbitando, a gente sabe que, obviamente, 24 é muito pouco, né? Então, imagino que cada um desses representem setores do universo, né? Setores do universo. Eu até diria setores com várias galáxias, né? São representantes que eu faço uma associação, tá certo? Mas a partir disso, além disso, eu não posso mais afirmar nada, né? Deuteronômio 29, 29, né? São coisas que não estão reveladas claramente, tá? Mas a gente infere algumas coisas. Ok, pastor. Pode, então, aí, agora ir para a parte 3. Uhum. Ok. Então, espero que estejam, né, vocês tenham conseguido acompanhar até aqui, né? Um assunto, assim, muitíssimo interessante. Mas, afinal de contas, não é só para satisfazer nossa curiosidade, né? Temos que extrair disso, né, alguma aplicação para nós hoje. Então, permita-me, então, partir para a última parte, né? A terceira parte. Ok, só um minutinho, por favor. Só organizar aqui. Até aqui, né, se houver dúvidas, pode ir mandando aí para o pastor Sanderson, tá? E a gente vai fazer um resumo aí depois. Já estou avançado além da hora, né? Ok, mas pastor, me controle aí, tá bom? Ok, pastor, ok. Ok. Terceira parte, 24 anciões. Tá? Só relembrando aquela cena do capítulos 4 e 5, do rolo, né? Esse rolo foi escrito dentro e fora, e João diz, né, Ellen White comenta, eu chorei muito porque nenhum homem foi considerado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. A visão apresentada a João causou impressão em sua mente. O destino de cada nação estava contido nesse livro. João estava angustiado com a absoluta incapacidade de qualquer ser humano, inteligência angélica, de ler as palavras, nem mesmo de olhar para elas. Nessa cena, né, que se passa, os 24 anciões estão presentes. Tá? E detalhe, né, se você for lá no Apocalipse 5, né, você vai perceber que um desses anciões se aproxima de João. Né, ele vem para consolar João. Só que veja o comentário de Ellen White. Sua alma chegou a tal ponto de agonia e suspense que um dos anjos fortes teve compaixão dele e, colocando a sua mão firme sobre ele, disse, não chores, eis que a leão da tribo de Judá, a rede de Davi, venceu para abrir os livros e os seus 7 selos. Verso 5, na sua Bíblia, o que está escrito? Um dos anciãos. E ela fala, comentando isso, o que ela diz? Um dos anjos fortes. Tá? Continuando, na mesma linha, quando João viu a multidão em pé ao redor do trono de Deus, uma pergunta foi feita, quem são esses vestidos de vestes brancas? De onde vieram eles? Isso é já a cena do Apocalipse, mais adiante, 7, se não me engano, dos 144 mil. O anjo, né, lá aparece o ancião, só que aqui Ellen White diz, o anjo respondeu, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam com o sangue do cordeiro. Tá? Então, assim, você percebe que os 24 anciões, Ellen White faz associação consistentemente com anjos. Tá? Exatamente naquela linha da descrição dela, dos 24 anciões, né? São comandantes das hostes celestiais, né? Filhos de Deus, representantes de mundos não caídos. Ela é muito coerente na sua exposição. A irmã fez essa pergunta, né? Então, esses 24 anciões representam
mundos não caídos, significa que só existem 24 mundos, outros mundos não caídos? Não, certamente não. Por essa matemática que nós fizemos, existem bilhões de estrelas, bilhões de galáxias contendo bilhões de estrelas. Certamente há milhares e milhares de mundos, né? Talvez nem toda estrela tenha uma terra habitável, mas com certeza pela quantidade enorme, podemos dizer que, sem dúvida, não são só 24 mundos não caídos. Existem milhões, no mínimo, né? Milhões, talvez bilhões de mundos não caídos. Tá? Ou seja, cada um daqueles 24 representam setores enormes do universo. Galáxias e galáxias são representados por eles. Tá? Por que, então, Satanás participou daquele conselho celestial representando somente a Terra? Por que a Terra só tinha um representante apenas? Não surge essa pergunta? Se cada um desses 24 anciões representam milhares de mundos e galáxias, por que Satanás, que representava só a Terra, tinha o direito de estar lá? Veja só, Ellen White. Todo o céu teve um profundo e alegre interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos eram de uma ordem nova e distinta. Eles foram feitos à imagem de Deus e foi o desígnio do Criador que eles devessem povoar a terra. Aqui, nessa meditação, Filhos e Filhas de Deus, Ellen White dá uma pista interessante. Os seres humanos eram de uma ordem nova e distinta. Aqui eu ia fazer intervalo, mas eu resolvi fazer intervalo lá antes. Eu quero dar sequência aqui. Veja, Verdade sobre os Anjos, página 48. Ela diz: Deus criou o homem para ser sua própria glória e que, após o teste de aprovação, a família humana se tornasse uma com a família celestial. Era o propósito de Deus, o quê? Repopular o céu com a família humana. O que é repopular? É repovoar. O quê? Apocalipse 12, que a gente acabou de ler. A terça parte que foi arrastada com cauda do dragão, os anjos caídos. Era o propósito de Deus reencaixar as vagas abertas pelos anjos caídos, né, lá no céu, com a família humana. E veja que essa afirmação é consistente. E uma colocação: por que o anjo tem tanto ódio se ele já é um camarada derrotado? Por que ele já não desiste de uma vez? Ele não foi derrotado na cruz, onde os últimos laços de simpatia do céu para com as alegações de Satanás foram rompidas? Por que ele continua teimando em perseguir a humanidade? Profetas e Reis, página 300. Satanás tem um acurado conhecimento dos pecados que tem levado o povo de Deus a cometer e lança contra eles suas acusações, declarando que por seus pecados perderam o direito à proteção divina, afirmando que tem o direito de destruí-los. Observa só, pronunciando-os como tão dignos quanto ele mesmo de exclusão do favor de Deus. São estes, diz ele, o povo que deve tomar o meu lugar no céu e o lugar dos anjos que se uniram a mim? Uau! Satanás sabe o plano de Deus para com a terra, o plano original de Deus para com a terra. Encher e multiplicar até chegar no número que pudesse repreencher a vaga aberta no céu. E Satanás sabe disso, e por isso que ele tem esse ódio mortal contra a humanidade, e apesar de derrotado, vai lutar até o último ser humano. Olha só as implicações aqui. O pai consultou seu filho com respeito à imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. Colocariam o homem sob prova a fim de testar sua lealdade antes que ele pudesse ser posto eternamente fora de perigo. História da Redenção, página 19. Se ele suportasse ao teste com o qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos. Teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos e estes com ele.
A verdade sobre os anjos tem a afirmação mais categórica, talvez, de todas. As vagas abertas no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidas pelos remidos do Senhor. Uau! Os outros mundos, os milhares, cada grupo de milhares representado por um ancião, um dos 24. Mas a Terra era representado por um período somente por Satanás, porque era plano especial. E Satanás fez de tudo para bagunçar esse plano. Fez de tudo para que a humanidade não fosse redimida e essas vagas preenchidas. Por isso que a Terra, o único planetinha, tinha direito a tomar assento entre os 24. Porque era um plano especial de Deus. Mas vocês diriam, não, peraí. Entendi, né? Uau, que extraordinário, né? Saber que Deus tinha e tem esse plano extraordinário, mas isso tudo é afirmação da Ellen White, não é verdade? Mas isso está na Bíblia? Né? A grande questão que surge, né? Isso está na Bíblia? Queridos, está na Bíblia. Por incrível que pareça, está. Vocês já sabem onde está? Essa é uma pergunta que faço para vocês. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Vou esperar a resposta de vocês. Irmãos, se alguém aqui, pastor, a gente sempre tem os estudos durante a semana, dos eventos finais da senhora White, né? E a gente sempre tem uma tática que a gente pede para os irmãos levantarem a mão, ou a mão literal assim, ou também essa mãozinha digital. Se alguém tiver aí alguma resposta nesse momento, quiser se arriscar, basta levantar a mão, quem está com o vídeo ligado. Quem tiver sem o vídeo ligado, levanta a mãozinha digital aí para a gente conseguir enxergar. Alguém tem alguma resposta aqui para o pastor? Alguém já achou? Bem, eu tenho preocupação porque meu tempo está esgotando também, né? Irmão Jonathan, tem uma pergunta aqui, ó. É uma resposta, quer dizer. Agora ele tem a resposta, né? Ele sempre tem as perguntas, hoje tem a resposta. Irmão Jonathan. Não, pastor, não é resposta, não é pergunta. Eu ia localizar aqui o texto bíblico, mas para não perder tempo, é quando a Bíblia fala que é necessário reconstruir a plenitude dos santos lá? É uma pergunta, viu? Não é resposta não, viu? O Apocalipse diz, né, que só aguarda, né, até completar o número dos mártires. Né? Então Deus tem um número aí, né, que não cabe a nós sabermos, tá certo? Não é isso que cabe a nós sabermos, mas Deus tem o seu propósito, tá? Completou a plenitude dos santos, ok? Bem, o tempo está se esgotando, Jonathan. Deixa eu dar a resposta para vocês. Lucas 20. Lucas 20, a partir do verso 27. Pastor Sanderson, pode ler para nós, para variar a voz um pouquinho, né? Vamos lá. Lucas 20 e o verso? A partir do 27. Ok. A palavra de Deus diz assim, aqui na revista a Nova Almeida atualizada, 20 e o verso 7. 27. 20 e 27, né? Capítulo 20, verso 27. Eu vejo que é uma discussão, né, dos saduceus com Jesus. Ok. Chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição. 28 também? Continue. Perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filho, seu irmão deve se casar com a viúva e suscitar descendência do falecido. Ok? E aí um comentário, né? Para a gente dar um pulo aí, né? E eles fazem uma hipotética no caso de uma mulher que se casou com 7 irmãos e todos 7 morreram, né? E a própria viúva também acabou morrendo. E aí lança a pegadinha, verso 33. 33. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição,
de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Olha a pegadinha danada dos saduceus, que serão os liberais, né? A resposta de Jesus é extraordinária, verso 34. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. 35 também? Sim, é o Mas principal. os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém. Obrigado. Olha só. Os filhos deste mundo, verso 34, deste mundo o que é? É a nossa era presente. Verso 35, né? Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, né? E a ressurreição, quer dizer, depois do milênio, né? Tudo mais, seremos como o quê? Como anjos, filhos de Deus. Exatamente aquele título, né? Representantes de mundos não caídos, né? Daqueles 24 anciões. É bíblico, irmãos. Extraordinário. Pastor, tem uma pergunta aqui da Jéssica Martins. Ela pergunta: então Deus teria levado os humanos para morar no céu? A gente sabe de 3 que estão lá, né? Enoque, Moisés e Elias. Uhum. Há também um grupo daqueles que ressuscitaram, né? Quando Jesus ressuscitou e as covas se abriram ali na sua morte, né? Uhum. Eu creio que nesse grupo que ressuscitou com Jesus está Abel, né, mártires, e provavelmente João Batista, o maior de todos, né? Pertence ao Antigo Testamento, embora seja relatado no Novo Testamento, estejam nesse grupo, né? Que não necessariamente são 24, não tem nada a ver com 24. Tá? E falta completar esse número, né? Completar esse número, né? Para estarmos com eles para sempre. E com um desafio com uma função extraordinária, tá certo? Então, os humanos foram criados para preencher a vaga, né, deixada pelo Satanás e seus anjos, tá certo? E por isso que Desculpa, Satanás tem um ódio. Tá. Ela faz um adendo aqui, só para eu corrigir aqui, que no caso ela estava se referindo ao plano original. Caso nós, como seres humanos, não tivéssemos pecado, então Deus Sim. teria levado a humanidade para o céu. Seria isso? Sim, sim. Existem várias hipóteses que não se cumpriram, né? Uma delas é isso, né? Se a humanidade não houvesse caído, o que teria acontecido? Imagino que, né, Adão e Eva teriam descendências até chegar ao número, né? E completado isso, né, seríamos como anjos. A gente pergunta, né, mas se Israel tivesse aceitado, né, a mensagem de Deus, que teria sido a morte de Cristo? Né? O professor Wilson Paroski até fez um exercício de imaginação, né? Falando, sem dúvida, Cristo se ofereceria para ser sacrifício, mas de uma forma serena. Né? Nós acompanhamos com lágrimas essa cena de ato de morte, né? Mas o sofrimento dele teria sido aliviado, né? Porque a nação entenderia o propósito desse sacrifício de Cristo. Seria de outra forma. Só que Cristo teve que seguir o pior caminho, né? Com perseguição, com incompreensão, até dos próprios discípulos. Tá? Então, existem alternativas que não se cumpriram. Existem muitas profecias que não vão se cumprir mais, principalmente Isaías, né? E vão se cumprir em última instância no Novo Céus e Nova Terra, mas poderia ter sido outro caminho, um caminho muito mais, assim, extraordinário, ideal. Me dá a impressão que a gente está seguindo o pior caminho mesmo, tá certo? Mas o propósito de Deus vai se cumprir, qualquer que seja o caminho, tá? Muito bem. Chegamos a 4 conclusões baseado nisso. Primeiro, o casamento tem um propósito específico nessa era, né? Para a gente chegar a um número, tá? Através da procriação. E na era vindoura não haverá casamento mais, não haverá mais necessidade, tá? Porque seremos iguais aos anjos. Jovens, não fiquem aflitos, não. Ai, meu Deus, então deixa eu casar antes que Jesus volte. Não faça isso, não precisa fazer isso por causa disso. Tá? Deus dará privilégios muito maiores. Né? O casamento é uma bênção, sem dúvida. Né? Mas o que Deus tem reservado é muito maior. Então não precisa
só por causa disso, né, se apressar em casar. E, aliás, se você fizer de forma mal feita, vai ser pior, né? Os remidos serão chamados filhos de Deus. Eu faço uma pergunta, né? Nós seremos como anjos. Nossos filhos serão como anjos. E como é que você tem preparado seus filhos? Serão dignos de serem anjos? É o que eu falei, né? Muita gente se apressa a casar para ter uma família desestruturada, filhos desencaminhados, céticos. Não. Temos uma grande responsabilidade, nós primeiramente, né? Para haver ser dignos, né? E preparar os nossos filhos para haver ser dignos, né? De receber tão grande privilégio, né? A herança perdida com Adão e Eva foi recuperada por Cristo. E vai se completar essa herança, né, com a vinda dele. Estamos realmente nos preparando para esse privilégio que será nos concedido? Estamos preparando os nossos filhos para isto? A missão começa dentro de casa. Não adianta ir longe se dentro de casa o perto está bagunçado. Não adianta chamar a atenção dos outros, dos irmãos, se a nossa casa, né, não tem o temor de Deus. Temos que ter esse pensamento nobre, extraordinário. Seremos anjos, né? Teremos um grande privilégio. E a gente tem que exercer essa responsabilidade desde agora. A missão nossa é extremamente nobre. É é muito mais do que nós merecemos. É a graça extraordinária de Cristo. E havemos de ficar olhando coisas que não devem, discutindo por questões picuinhas, né? Mesquinhez, se achar superior ao outro. Esse é o espírito do céu? Esse é o espírito de alguém que vai ser anjo? Queridos, vamos nos arrepender, vamos nos confessar uns aos outros, vamos pedir um perdão ao outro, porque havemos de ser tidos como dignos de ser anjos. A gente, né, com pequenas coisas, picuinhas, se resvalando um no outro. Vamos buscar coisas mais nobres, mais do alto, e ter essa visão de privilégio que nos está reservado. Ellen White completa esse pensamento, Medicina e Salvação, página 99. Homens há hoje que expressam a crença de que haverá casamentos e nascimentos na nova terra. Os que creem nas escrituras, porém, não podem admitir tais doutrinas. A doutrina de que nascerão filhos na nova terra não constitui parte da firme palavra da profecia. As palavras de Cristo são demasiado claras para serem entendidas mal. E que palavras de Cristo são essas? São exatamente esse trecho que nós lemos, Lucas 20. Né? Especialmente o que o pastor Sanderson acabou de ler. Né? Especialmente versos 35 e 36. Tá? O que nós faremos como representantes, né? Como estar em pé de igualdade com esses 24 anciões, representantes do mundo dos não caídos? Imagino que nós vamos marcar agenda com eles. Fulano, Sanderson, vá para data tal, na galáxia tal, no setor tal, para dar o seu testemunho. Por favor, quero que abra a sua agenda para estar comigo lá. Esses seres, né, comandantes das hostes celestiais, farão agenda com cada um de vocês. Existem tantos milhares de mundos ansiosos para ouvir o testemunho em primeira pessoa. Pessoas que passaram, como nós, por pecado e pela experiência da graça de Deus. Podemos dizer, em testemunho pessoal, como a graça nos transformou, como a misericórdia de Deus nos alcançou, e como Deus foi extraordinário em nos resgatar e dar esse privilégio de dar esse testemunho. Teremos uma agenda cheia, né? Agenda cheia para visitar mundos e mundos. De certa forma, uma dessas pessoas já antecipou o que nós iremos fazer. Ellen White, no Primeiros Escritos, viu Enoque.
Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Uau, o que é isso? 7 luas? Sabe, é ficção científica quase, na verdade, mas é real. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Perguntei-lhe se este era o lugar onde fora transportado da terra. Ele disse, não é. Minha morada é na cidade. E eu vim visitar este lugar. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a esse mundo tenebroso. Disse então o anjo, deves voltar. E se fores fiel, juntamente com 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Amém? Não para fazer turismo, mas para dar o testemunho. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Deus seja louvado pela sua infinita misericórdia. E havemos de ficar na picuinha, na mesquinhez, né? Um se achando melhor que o outro. Não, irmãos. Vamos nos haver dignos de sermos anjos um dia. Amém? Quero encerrar com uma oração. Obrigado, Pai, por essas verdades maravilhosas. Que nos inspire a buscar mais de Cristo. Que morro eu cada dia, para que não mais viva eu, mas Cristo viva em mim. Para que assim possamos ser dignos, para ser contados entre os anjos. Pai, abençoe cada irmão aqui presente, especialmente aqueles que ouviram essa mensagem, que essa mensagem faça diferença na sua vida diária, que possam viver de forma mais digna, não com as suas próprias forças, mas com a presença maior de Cristo, permitindo-se morrer cada dia para o eu, para seus caprichos, para seus planos, preconceitos, suas vaidades, suas propensões de carnais. Talvez alguns apreciem muito, né, o jeito mundano, não bebe álcool, mas bebem álcool, cerveja sem álcool. Não bebe mais café, mas continua tomando café descafeinado. Como transição, creio que é válido, mas, ó Pai, nós temos que permitir ser transformados mais e mais, não estagnar-se. Nós temos que permitir a graça e a justificação pela fé ser algo mais real na nossa vida. Refletir a atmosfera do celestial, essa esperança ser mais real na nossa vida e transmitir isso naturalmente às pessoas. Temos que superar as coisas carnais, pessoas que parece que vivem em função da churrascada, pessoas que vivem em função das fofocas. Ó Pai, tire de nós isto, que morra eu cada dia e Cristo se torne mais e mais real. Ó Pai, que privilégio, que não percamos de vista a visão celestial das coisas reservadas e que isso nos motive a levar esse evangelho maravilhoso para as pessoas que não te conhecem. E essas pessoas precisam também se tornar anjos como nós. Nos abençoe e nos conduza, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Perdão, pastor, pelo avanço do horário, mas Deus abençoe todos vocês. Eu preciso já sair, tá? E perdão pela ausência. Tremenda mensagem aqui. Tem muitos dizendo aqui, pastor, que nunca tinham visto uma exposição tão profunda como essa sobre os 24 anciãos. A gente agradece de coração aqui a sua participação e foi tremendo aí tanto o testemunho da igreja no Japão como também a questão desta exposição aí. Que Deus o abençoe ricamente hoje e sempre. Vamos ver se a gente consegue responder rápido algumas perguntas, então. Ok. Pastor, aqui eu acho que uma pergunta que foi feita aqui mais de uma vez sobre essa questão aqui, sobre se os anciãos eles vão participar do juízo investigativo, né, ou não vão participar. O tribunal, né, se assentou, os livros foram abertos. E certamente eles fazem parte desse tribunal, né? Embora Daniel 7 se refira a 1844 e Apocalipse 4:5 refira-se à ascensão de Cristo,
mas o conselho está lá. Né? Detalhes a gente não tem, tá? Mas eu creio que sim, né? Estejam participando do juízo investigativo. E no juízo comprobatório durante o milênio, né, nós estaremos assumindo essa função também. Ok. Outra pergunta aqui é se o nosso representante no Concílio Celestial agora é Jesus Cristo. Exatamente. Quando Jesus viu Satanás ser atirado como relâmpago, no momento ele perdeu esse direito. Ele já não tem mais acesso a esse Conselho Celestial desde que Cristo venceu na cruz. Cristo é o representante por enquanto. Tá? Certo. E a última pergunta aqui, pastor, como será essa questão aí das idas, as visitas a outros mundos, se são os anjos que vão levar, como serão esse tipo de viagem? Eu fico pesquisando as várias ideias que a NASA tem, né, de foguetes de plasma, estão até falando de reação com matéria e antimatéria, geraria uma energia enorme, né? E mesmo a velocidade da luz, essas galáxias estão a bilhões de anos-luz. Como é que isso é possível? Né? Existem teorias, buraco de minhoca, né, onde dois planos se conectam, né, para fazer uma transição rápida. Existem várias ideias no mundo da ciência, assim, que parece até misticismo. Obviamente que Deus tem recursos, tá? E fico imaginando a viagem aqui na Terra, a gente acha extraordinário, né? Viajar de avião. Imagine viajar galáxias, né, em mundos distantes e acompanhar isso. Isso é ficção científica, né? Mas Deus tem coisa muito maior do que o Hollywood pode produzir. Tá? E de repente teleconferência, mas nada melhor do que estar lá presente, na verdade. Né? Então, não se preocupe quanto à tecnologia, Deus tem os seus meios. Tá? E nós vamos aproveitar a viagem, vamos ter o privilégio de conhecer esses mundos. E, aliás, eu não posso especular muito, né, para não fugir de Deuteronômio 29, 29. As coisas não reveladas não pertencem a nós. Né? Mas, fico imaginando, existem sábados nesses mundos? Eu, sim, imagino que sim. Deve ter uma sincronia entre esses mundos. Tá? De um sábado ao outro, toda a carne, né, virá para adorar a Deus. Isaías 66 diz isso. Então, creio que ao visitar esses mundos, né, teremos celebrações aos sábados. Isso é uma imaginação minha, tá? Esse é do pastor Genji. Tá? Mas é coisas assim extraordinárias que a gente nem imagina. Ok, pastor. Mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado. E o Japão está 12 horas, né? À frente aí já são 11h16 da manhã, né? De domingo. 11h16. Exatamente. Muito obrigado. Não sei se eu acabei. Nada, peguei pedaço dos outros pastores, acho que o pastor Felipe Moura ficou aguardando aí, o pastor Robson nos acompanhou, obrigado. Pastor Elton, um abraço também. E a todos os demais irmãos aí do Currais Novos, né? Ao Mitsu,